Oi, pessoal, voltei. Acho que perdeu a conexão aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar a Dalva novamente aqui. Angel e Marcos voltaram. Vamos ver se a gente consegue. Bem-vinda de volta. Bom dia, Igor. Vamos ver se a gente consegue colocar a Dalva novamente aqui. A gente caiu a conexão. Tivemos que mudar aqui. Vamos ver se ela consegue retornar. Internet dá dessas com a gente, mas a gente não desiste. Vamos lá. A Dalva não conseguiu retornar, pessoal. Vamos ver se eu não conseguir entrar, a gente finaliza aqui o texto. Tá cortando minha voz, Angel? Que estranho. Será que é a internet? Deve ser, né? Internet. Então, Parecia eu que o não vídeo sei. estava pausado. A Dalva tá mandando. Aí, Dalva, voltamos. Aí, voltei. É, Acredito que foi a minha internet. Não sei se foi a minha ou a então, sua, mas enfim. e eu Tentei mudar aqui. tentava retornar, dizia que o vídeo estava pausado. Depois que você me tirou, eu tentei retornar, falava que o vídeo estava pausado. Mas tá ótimo, são É, percalços que nós temos que enfrentar com a tecnologia. Estamos, exatamente. estamos Olha lá, aprendendo ainda. vamos finalizar. Vamos. Ainda bem que deu tempo de eu salvar também, pode ter sido por isso. Quando você tentou entrar de novo, eu estava salvando o vídeo para não perder, Ah, né? Até onde a gente está. Olha só, o pessoal está colocando aqui, a Monique está só com a voz, voltou, vamos ver. Acredito que agora foi. Vamos continuar aqui então, Dalva. Vou só retomar aqui vamos. esse finalzinho que a gente estava falando. A gente estava falando sobre o sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para com os outros, para que os outros não sofram a renúncia divina, né? E você estava falando a respeito dessa questão dos nossos resgates como expiação, certo? Sim. E aí, quando a gente fala dessa questão de sofrer para com o outro, é justamente quando a gente se põe no lugar do outro, né? A gente tem esse sentimento de empatia. O pessoal tá dando joinha, acho que voltou aqui só uma imagem. Quando a gente tem realmente empatia pelo outro, que a gente não está resgatando ou não está passando por determinada prova ou determinada expiação, mas eu de alguma forma me ponho no lugar do outro e de alguma forma quero auxiliar, que é um pouco do que Jesus nos trazia, né? Do amar ao próximo como a nós mesmos, né? Exatamente. E como eu estava dizendo, nós temos tantos exemplos de pessoas abnegadas que vivem em função do outro, né? Passam por dificuldades, vêm até, na verdade, reencarnam aqui no nosso planeta de expiação em provas, sem necessidade de expiar nada, até mesmo de não passar pelas provas que o nosso planeta oferece, mas vêm até aqui justamente pelo sentimento de abnegação, que é o sentimento de auxiliar no progresso desse nosso mundo ainda imperfeito, para que venha a subir um degrau, né? Para que o nosso mundo tenha esses exemplos e venha a crescer um pouco mais. Então, nós temos tantos exemplos no nosso planeta, aqui no nosso mundo, e em todos os tempos, né, Monique? Não só agora, de diversas religiões, diversas crenças, ou até mesmo pessoas que não são religiosas, mas têm atitudes muito mais cristãs do que muitos de nós cristãos. Né? Nós É temos verdade. muitos exemplos. Então, e vejam que isso vem justamente de encontro com o que a doutrina espírita nos traz, que não é fora do espiritismo não há salvação. Não é fora da igreja não há salvação. Não é fora da verdade que não há salvação. É fora da caridade que não há salvação. E a caridade, para ser praticada realmente de forma plena, ela tem que ser realizada com abnegação, com amor ao próximo, né, com amor verdadeiro, sem esperar nada em troca, fazer simplesmente pelo prazer de ajudar,
de promover a felicidade, a paz no outro, né? Então, nós temos É tantos verdade. exemplos de espíritos que estiveram aqui, né, abnegados, estão aqui conosco, que, na verdade, nós parece que tem poucos. Por quê? Porque o bem não aparece tanto. O mal faz o estardalhaço. Todo mundo fica sabendo quando tem alguma coisa, acontece algum ato, né, negativo. O bem já não. O bem já é mais silencioso. As pessoas, para saberem, elas É têm que. tímido, né? É tímido. As pessoas têm que procurar informação. Já o mal, não, né? Até nós mesmos cometemos esse erro ao divulgar tanto o mal, e enquanto que nós deveríamos divulgar mais o bem que é realizado no nosso mundo. Mas existem muitas pessoas abnegadas, sim, que fazem o bem, é que nós não ficamos nem sabendo, né? É verdade. Eu gostei muito dessa frase quando ele colocou aqui: se podes exigir e não exige, se pode pedir e não pede, se pode complicar e não complicas. Quando ele fala a respeito disso, né, quando a gente pode fazer um ato para o bem, é mais difícil, mas quando a gente tenta evitar o mal, também é muito importante, né? E quando ele fala do, se você não pode complicar, não complicas, é exatamente isso. Então, se você não consegue melhorar ou fazer de forma diferente, evite fazer, né, errado. Eu acho que já é um primeiro passo. Isso me lembrou muito uma frase quando você falou aqui dos espíritos que passam, né, na nossa encarnação, aqui no nosso planeta Terra, que são espíritos missionários, são os espíritos que muitas vezes vêm nos exemplificar, além de Jesus, quantos outros, né, fizeram um trabalho de caridade. Muitos. Me veio muito uma Uhum. frase de Francisco de Assis, e tem tudo a ver com essa frase que Emmanuel nos trouxe, que ele fala o seguinte: comece fazendo o necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Assim, é passo a passo, é degrau a degrau, porque a gente quer já partir do possível para o impossível. E a gente É. esquece que, né, muitas vezes é preciso passar pelo necessário, do necessário passar pelo que é possível, e do possível chegar no impossível. A gente quer dar esse degrau, né, para pular muitas vezes etapas, e a gente precisa ir alcançando aos pouquinhos, né? Exercitando, exemplificando, pegando essa teoria, começando a colocar em prática, através de muitas vezes desse não fazer, que muitas vezes é o primeiro passo. E depois que eu não fizer, aí eu começo a fazer o bem. E muitas vezes a gente está querendo sair do fazer o mal para fazer, né, o bem, e a gente não consegue chegar nesse meio termo ainda. Às vezes nós achamos que fazer o bem é fazer coisas grandiosas. Na verdade, são pequenas coisas no nosso dia a dia. Talvez no diálogo que nós estamos tendo com alguém que tem uma opinião diferente da nossa, é aprender a silenciar quando aquilo que nós estamos falando, nós percebemos que não está sendo aceito. A outra pessoa já tem uma opinião formada dela, e não ficar querendo impor o nosso pensamento, né, a forma de que acham. Isso já é um bem. Isso já é um pouco de pensar no outro. Respeitar, simplesmente, o pensamento do outro. Nós vemos muito em redes sociais, hoje em dia, né, muito, muito fácil nós percebermos as ideias dos outros, ou mesmo nossa, né, os outros perceberem a nossa. Então, nós percebemos essas pessoas brigando, discutindo, por um assunto, seja ele qual for, com alguém, e muitas vezes quando começa a não ter aceitação, percebe que não está sendo aceita a sua ideia, às vezes até ataca. E isso por pessoas de diversas religiões, nós vemos, né, diversas crenças. Então isso mostra o quanto nós ainda não aprendemos a ser abnegados, porque são nessas pequenas coisas que nós demonstramos o quanto já estamos aprendendo a respeitar o outro, a entender o outro, a deixar de colocar até mesmo a nossa visão para respeitar simplesmente o outro. Não adianta a gente ficar falando algo, falando sobre algo para alguém que não quer ouvir. Nós precisamos traçar um diálogo, não simplesmente impor algo para alguém. Isso jamais. Então são essas pequenas coisas. É no trânsito, por exemplo. Quando nós estamos no trânsito, nós percebemos alguém querendo sair, reduzir um pouco, né, a aceleração do carro, ou mesmo frear devagarzinho para que dê tempo do outro sair, dar uma preferência de passagem para o outro, mas não, normalmente nós queremos passar mais rápido. Então, são pequenas coisas que nós vamos aprendendo a ser abnegados.
Fazer o bem é nisso, é dentro de casa, é no trabalho, é na rua, é em todos os momentos. Não necessariamente quando consegue uma doação grande de alimentos ou de roupas, não é isso que nós estamos falando. Claro que isso também pode fazer parte da caridade, né? Mas a caridade, né, praticada com abnegação, nós podemos praticar em todos os momentos. É ter paciência no ouvir alguém dando desabafo, mesmo que seja um pouco inoportuno, a gente ter aquela paciência de silenciar. É não ficar exigindo tanto os nossos direitos, porque normalmente nós pensamos tanto no nosso direito, mas nós não queremos pensar nas nossas responsabilidades, nos nossos deveres. Por isso que eu achei realmente muito interessante essa frase que ele coloca: se podes exigir e não exiges. Né? Ou seja, a gente tem o direito de exigir algo, mas você percebe que o outro, talvez se eu exigir eu posso prejudicar o outro que talvez já esteja em dificuldades. E é interessante que essa semana eu li um texto, até assim, o título era O Advogado que Odiava o Espiritismo. Não sei se você já leu esse texto. Não. Era de um advogado que ele criticava muito o espiritismo e ficava assim, até fazendo piadas sobre os conceitos espíritas. E quando ele reunia os seus amigos, ele escreveu até um livro fazendo tipo anedotas, né, sobre esse assunto. E quando ele reunia os seus amigos, ele ficava sempre criticando. E ele ia publicar esse livro, né, um livro contrário ao espiritismo. E um dia ele saiu indo com o seu carro, passando perto de uma escola, uma criança, de forma... sem pensar, a criança veio, entrou na frente do carro, ele atropelou a criança, não teve como ele reagir. Ele não estava errado, ele estava correto. Mas ele atropelou essa criança. E a criança veio a óbito ali, faleceu a criança. Então as pessoas que estavam ao redor ficaram todos revoltados com ele, e ele com aquele coração oprimido, não sabia o que fazer. Aí vieram os pais da criança. E ele ficou esperando que os pais iriam atacá-lo. Aí veio o pai, a mãe, foram próximo à criança, chorando. A mãe abraçou a criança, beijou, né, os cabelos da criança. E o pai chorando, a mãe chorando. E eles simplesmente não reagiram, tiveram reação contra o motorista. E depois de alguns dias, ele entrou em contato com os pais para saber, né, sobre a questão indenizatória, se eles, para poder auxiliar. Os pais simplesmente disseram: não, o senhor não teve culpa, você não teve culpa, nós não vamos querer nenhum tipo de indenização. Nós estamos sofrendo muito, porque era o nosso filho Sim. querido, mas nós sabemos que você não tinha culpa. Você não teve culpa, ele entrou na frente, não tinha como fazer nada. Aí ele ficou curioso: mas qual a religião vocês professam? Aí eles disseram: nós somos espíritas. Aí já aquilo quebrou, né? Porque ele falou: nossa, eles poderiam exigir, poderiam brigar, né? Poderiam me acusar, me culpar pela morte de um filho. Mas simplesmente eles tiveram a paciência, a resignação, a fé em Deus, né? Que nada acontece por acaso. E acabou. Aí depois ele foi em casa. Quando ele chegou no seu escritório, na sua casa, ele rasgou o livro e jogou no lixo. Por quê? Porque ele viu pelo exemplo, Monique. É o exemplo. Então nós precisamos ver, olha, pode exigir e não exiges. Quantas vezes nós queremos exigir até o que não temos direito? Não é? Então ali, eu só peguei, que eu lembrei dessa situação porque eu fiquei pensando, nossa, Maravilhoso. hoje em dia nós vemos assim, as pessoas e nós mesmos, nós ficamos procurando direitos para exigir e não nos importamos com as consequências para o outro. Então, às vezes a pessoa erra, nós erramos, né? E será que quando nós perdoamos ou compreendemos o erro do outro e não exigimos, nós não estaremos dando uma grande lição, principalmente para nós mesmos e também auxiliando o outro? Com Já certeza. começa por aí. Com certeza. E quando ele fala aqui de não terceirizar, né, de puxar a responsabilidade para nós, é muito disso, né?
Então, quando eu começo a entender qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade, parar de terceirizar a responsabilidade, que é um pouco disso que ele traz aqui no final, né? Quando ele fala porque o Cristo foi o exemplo, então nós temos que ser o exemplo. A partir do momento que nós começamos a exemplificar, né, as pessoas começam a enxergar e falar, nossa, olha que legal, olha que bacana, né? Como essa pessoa teve uma postura diferente, eu esperava uma coisa e ela fez outra, completamente Isso. diferente, né? É um pouco disso. Dalva, eu queria que você, eu vi que aqui o nosso horário já tá passando até um pouquinho, por conta dessa questão de ter caído a conexão, mas eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais. Eu queria agradecer também por você ter topado estar aqui com a gente nesse horário. A gente sabe que tem que cair da cama, né? Logo de É. manhã para poder estar aqui, mas é muito, assim, fiquei muito contente com a sua participação, com os seus comentários, com a sua contribuição, e queria deixar aqui o nosso canal sempre aberto aí à disposição para você estar com a gente aí, e se Deus permitir, nós faremos novos trabalhos juntos. Se quiser deixar aí suas considerações finais, fica à vontade. Eu que agradeço, Monique, pela oportunidade. Nossa, é muito gostoso estar aqui com você. É um prazer imenso, né, poder conversar sobre um assunto tão importante que, mais do que falar para os outros, é falar para nós mesmos, né? Porque se não tomarmos cuidado, não refletirmos no dia a dia, nós deixamos passar oportunidades de exercitar essa abnegação. Então, todas as circunstâncias, devemos nos lembrar que todas as circunstâncias que nós passamos na vida, sejam elas até mesmo de alegrias ou de dificuldades, são meios de fazer com que venhamos a refletir sobre nós mesmos. Meios de aprendizado, temos que tirar as lições, porque às vezes nós pensamos, só nas dificuldades que nós tiramos lições. Não, nos momentos de alegria também. Por exemplo, se nós temos condições financeiras favoráveis, aí já nós estamos ali na tranquilidade, não é isso? Mas também é uma prova. O quanto nós estamos utilizando do nosso conforto, daquilo que nós temos à nossa disposição para auxiliar o outro. Quando Jesus falava, é mais fácil um rico, um camelo passar pelo buraco de uma Buraco da agulha agulha. do que um rico entrar no reino dos céus, era justamente por isso, porque quando nós estamos ali com conforto, normalmente nós nos iludimos, achando que somos superiores, que somos privilegiados, e na verdade não somos. Nós estamos passando por uma prova para ver o quanto nós já aprendemos a exercitar essa abnegação. É a prova de auxiliar o outro. Então, se nós usufruímos disso, dessa riqueza, desses bens que nós temos, ou de momentos de alegria, de conhecimento que nós temos, como nós estamos tendo acesso à doutrina espírita, o quanto nós estamos utilizando do conhecimento, dos bens materiais que temos em favor do outro. O quanto nós estamos apenas segurando para nós, retendo em nossas mãos e fazendo com que isso não tenha um benefício maior ao outro. Então, não é só em momentos de dificuldades que somos provados, também nos momentos de alegria. O fato é que precisamos tirar as lições e exercitar a cada dia as oportunidades de praticar a abnegação e a caridade, porque assim nós seremos mais felizes mais rapidamente. Então, que Deus abençoe a todos nós. Monique, muito obrigada mesmo. Meu agradecimento a todos vocês que acompanharam. Desculpem pelo transtorno da internet, do início que entrei com a câmera. Tranquilo. É a primeira vez que eu faço live pelo Instagram, já fiz pelo Facebook muitas vezes, mas pelo Instagram é o primeiro momento, primeira vez. Que venham outras, né, Monique? Que Deus abençoe você nesse seu trabalho maravilhoso, que continue realizando sempre, com muita luz para você, que Jesus te ilumine. Eu que agradeço e tenho certeza que foi a primeira live de muitas, viu, Dalma? Agora que você já sabe qual caminho, qual meio, com certeza você vai estar fazendo um live aí também no Instagram logo mais. Beijo Sim, grande, beijo. ótimo dia para você, ótimo dia a todos que estão nos assistindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.